Olá, meus queridos, fragmentos para a vida a dois. Hoje o nosso tema é um tema triste, mas necessário falar, porque acontece em todas as famílias. É a dor de perder um filho. Na perspectiva do pastor Elianai Cabral, é uma dor, é a maior dor que o ser humano pode passar na vida. É perder um filho. A morte de um filho é a maior experiência de dor que nós podemos experimentar. Sepultar um filho é uma experiência muito dolorosa da nossa vida, mas nós encontramos consolo na palavra de Deus. Nós sabemos que o natural da vida é que nós, como pais, vamos primeiro. Essa é a ordem natural. Mas muitos pais passam por essa dor muito grande de perder um filho amado. A Bíblia nos conta a história de Jó. Jó, ele era um pai abnegado, ele era um pai que estava sempre atento à vida dos seus filhos. Jó tinha preocupação com a vida espiritual dos seus filhos, tanto que fazia sacrifícios a Deus por possíveis pecados, já que eram jovens. Jó tinha 10 filhos e Jó orava ao Senhor continuamente para cuidar dos seus filhos. Havia um zelo, havia um cuidado muito grande de Jó para com os seus filhos, para o bem-estar espiritual dele. Mas Jó perdeu os 10 filhos de uma só vez. Eu não vou aqui contar a história de Jó, não é necessário. Você pode conferi-la lendo todos os capítulos do livro de Jó, são 42 capítulos, e conta essa história muito bonita de fé, de paciência, de temor a Deus. Então Jó perdeu de uma só vez os seus 10 filhos. E ele expressou emoção de dor, de tristeza, de saudade, mas ele nunca deixou de confiar em Deus. E é isso que nós temos que pensar ao passarmos por isso. Eu não passei por isso, milhares de pais não passaram por isso, mas muitos passaram. E muitos ainda passarão. Mas devemos lembrar de uma coisa: Deus não nos criou para a morte. A morte, ela é advinda do pecado. E nós não temos domínio sobre ela. Nós não sabemos como e quando ela virá. Mas ela é um meio para adentrarmos na vida eterna. E aí cabe a nós a escolha. Nós temos livre-arbítrio. Deus nos criou seres humanos com inteligência e com livre-arbítrio para escolher que caminho queremos seguir. Nem sempre nós vamos entender o motivo da morte de uma pessoa amada ou porquê de um determinado sofrimento. Mas a morte, ela vindo nos afetar, nós precisamos viver o luto. Precisamos não ser indiferente ao luto. Porque isso não é psicologicamente saudável. Tem pessoas que não conseguem expressar o luto pelo qual está passando e acaba mais da frente tendo graves problemas emocionais. Nós precisamos viver o luto, precisamos chorar. Até Cristo chorou, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas ao chegar lá e vendo o choro dos amigos, o sentimento das pessoas que rodeavam a Lázaro, Jesus também chorou. Então chore bastante, ponha para fora o seu sentimento de tristeza. Mas nunca esqueça que o nosso Deus está conosco e que Ele nos fortalece, que Ele nos dá graça
para suportar a dor de perder um ente querido e principalmente de um filho. Mas é importante prestar atenção numa coisa. Após 6 meses de luto, se o sofrimento persistir muito grande, porque sim, nós não esquecemos nunca os nossos entes queridos e principalmente um filho. Mas depois de um certo tempo, essa saudade é uma saudade de lembrança, momentos que passamos, mas que não nos fazem mais chorar tanto. Mas se passar 6 meses e você continuar sofrendo de forma exagerada, chorando muito, sem querer se alimentar, sem querer sair, passear, aí é preciso procurar uma ajuda especializada. Porque não é saudável. Não é saudável aquele desânimo, a tristeza, persistindo após 6 meses de luto. Então, entendamos, por que a professora trouxe esse tema para cá? Porque é um tema que acontece em todas as nossas vidas, em toda a vida do ser humano, todas as famílias passam por isso. Então, a gente precisa saber lidar com isso e principalmente tirar uma lição de que nós precisamos ter uma vida com Cristo, uma vida de obediência de acordo com a sua palavra, para que a gente possa ser consolada e saber compreender o motivo dessa morte que nos advém e entender que precisamos chorar, mas também tem um momento da gente acalmar o nosso coração e esperar no Senhor até um dia termos um encontro com esse nosso ente querido que partiu. Que Deus nos abençoe. Escute o nosso vídeo, comente, dê sugestões de tema, compartilhe. Faça o seu comentário, dê o seu joinha. Grande abraço.